Nós sabemos que a palavra de Deus é algo assim essencial na vida do cristão, né? Então, a importância da gente, muitas vezes a gente fala assim, para que estudar os evangelhos, né? São 4 evangelhos, os 4 falam praticamente a mesma coisa, né? Tem uma mudança ou outra, mas é uma riqueza que tem a palavra do Senhor tem para nos dar, que é algo assim extraordinário, que a gente nem consegue explicar. Então, para a gente começar esse estudo sobre a importância do conhecimento da palavra de Deus, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns com os outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A falta do conhecimento da palavra de Deus, ela faz com que a gente caminhe com Cristo, mas que a gente não conheça Ele verdadeiramente. Somente o conhecimento da palavra de Deus nos faz compreender aquilo que nós herdamos gratuitamente. E Deus, Ele é tão maravilhoso que antes de ontem eu estava conversando com a irmã e ela estava... a gente estava falando sobre a palavra do Senhor e ela estava me contando algo que ela passou esses dias. E ela disse que conhece uma irmã de uma outra igreja. E essa irmã estava falando umas coisas para ela: não, irmã, eu não posso fazer isso se o pastor me vê, ou então um obreiro da igreja me vê. E ela indo fazer academia escondida, porque ninguém podia saber. E aí essa irmã disse que falou para ela: irmã, mas se você está fazendo algo para a sua saúde, se for uma orientação médica, para que você está escondendo? Não, porque o pastor não pode saber, porque se o pastor, algum obreiro, Deus me livre se alguém ficar sabendo. E olha só a falta do conhecimento de Deus na vida da pessoa. Primeira coisa, a gente pode até esconder dos outros, mas vai esconder de Deus? Nunca. E outra coisa, se ela teve uma orientação médica, se ela estava ali por uma orientação médica, né, não estava fazendo nada, qual o problema dela estar fazendo uma academia, né? Então, assim, e isso é só um pequeno exemplo. A gente vê tanta heresia, tanta coisa sendo ministrada na vida das pessoas e as pessoas aceitam isso como verdade. Mas por quê? Porque não tomam posse da palavra de Deus. Então a gente tem duas coisas que a gente vive, né, ou decide viver dentro da igreja, que é informação ou revelação. Quando você senta aí no banco e você só escuta o que a gente fala, você está tendo uma informação do que está escrito aqui. Mas a revelação você tem a partir do momento em que você pega essa palavra aqui e você se derrama nela, você se entrega, você se aprofunda nessa palavra. Isso é revelação. A gente pode, quem está aqui na frente, quem vai trazer uma palavra, seja ela um dízimo, uma oferta, seja lá o que for, a gente está só passando uma informação daquilo que a gente leu aqui, compartilhando com a igreja. Mas a revelação ela só tem com você e Deus, olhando a palavra, examinando as escrituras. E Deus, ele tem grandes coisas para as nossas vidas. E a gente vive na miséria daquilo que nos é dado. E assim, tem várias passagens na Bíblia, né? Eu não vou ler todas, mas eu queria só dar um exemplo aqui de algumas passagens da Bíblia, de algumas pessoas que estão na Bíblia, que elas poderiam ter vivido a plenitude daquilo que Deus tinha, mas elas viveram só migalhas. Uma dessas pessoas foi Judas. Judas caminhou com Jesus, ele esteve ali ao lado de Jesus. E isso não fez com que ele vivesse aquilo que Deus tinha para a vida dele. Muito pelo contrário, ele tomou um rumo completamente diferente. Outra passagem que, inclusive, eu estava até meditando, por isso eu coloquei ela como exemplo aqui,
é aquela passagem do filho pródigo. A gente, quando vê essa passagem do filho pródigo, a gente só se apega ao filho, né, que saiu, que pegou a herança. Mas tem algo interessante. O filho que ficou. A gente vê que aquele filho que ficou, quando o outro retorna, ele fica ali chateado, porque o pai prepara uma festa, o pai prepara ali algo assim para receber aquele filho que tinha voltado. E aí ele vai e reclama para o pai, fala, pai, eu sempre estou aqui, faço de tudo, né? E o Senhor nunca me deu um novilho para matar, para mim festejar com os meus amigos. E esse foi, saiu, gastou tudo que tinha, acabou com a herança, voltou e o Senhor está aí dando o melhor para ele. E aí qual é a resposta do pai? E qual é a resposta que Deus tem para as nossas vidas? Quando a gente não conhece aquilo que nós temos, a riqueza que nós temos. O pai fala, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. E olha só que resposta, eu poderia até parar aqui esse estudo. Isso é o que Deus fala para a gente. A gente muitas vezes fica desejando coisas aí do mundo, né? Falando, poxa, fulano, eu estou aqui na igreja, sou fiel. E olha só, fulano tem isso, tem aquilo. E eu estou aqui nessa situação. E aí o que Deus nos responde? Você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Então nós temos tudo de melhor dessa terra, que é a presença de Deus. E a gente vive de migalha, desejando migalhas, né? Daquilo que a gente acha que é o melhor. Mas o que é melhor, verdadeiramente, nós temos, que é o Senhor. E tudo que é dele é nosso, né? E a gente tem que ter consciência disso. A gente pensa assim, poxa, então eu vou estudar a palavra, vou fazer vários cursos, vou ficar conhecedor mesmo assim da palavra, que eu vou conhecer a Bíblia, todos os versículos, todos os capítulos, vou saber de tudo. Só que isso não vai te fazer você conhecer a Cristo verdadeiramente. E um exemplo disso são os fariseus. Para que quem conhecia melhor a palavra, a letra, do que os fariseus? Mas quando Jesus veio, eles não souberam discernir quem era Jesus, porque eles conheciam a letra. Então, assim, o conhecimento, ele é bom, a gente conhecer, a gente saber, a gente estudar, é muito bom, é importante. Mas a gente tem que viver a revelação que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. E eu queria que alguém abrisse em 1 Coríntios 12, 2. 1 Coríntios 2, versículo 12. Deus, ele nos deu um presente, que é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo a gente consegue compreender aquilo que nós temos. Quem achou pode ler. 1 Coríntios 2, versículo 12. Olha só que tremendo esse versículo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, ele vai nos dar o conhecimento da letra. Você pode ir lá estudar, como eu acabei de falar. Mas o Espírito Santo, ele vai nos dar o entendimento daquilo que nós temos verdadeiramente. Porque a letra eu posso ler aqui, posso falar, e eu só vou ter uma compreensão rasa daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas o Espírito Santo, ele vai me capacitar de eu compreender o que Deus tem verdadeiramente para a minha vida. No profundo, né? E outra coisa que eu acho assim tremendo, isso é gratuito. A gente não precisa pagar, fazer esforço, fazer sacrifícios. É gratuito. O que nós temos é gratuito. A gente só precisa viver. A gente só precisa se entregar para Cristo verdadeiramente. Alguém lê aí João 14, versículo 26. Olha só,
o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar, porque tem momentos da nossa vida que a gente sabe que a gente até leu aquele versículo. Um dia aquele versículo até fez algo dentro de mim. Mas o Espírito Santo, quando a gente vai passar por determinados momentos em que aquela palavra ela parece que vai estar ali adormecida, mas o Espírito Santo vai trazer a memória. E aí você vai lembrar daquela palavra. Não, a palavra do Senhor me diz isso. Por que eu estou me sentindo dessa forma? E isso é tão forte porque o inimigo, o tempo todo, ele vai tentar nos tirar daquilo que Deus nos deu. E por que o Espírito Santo vai o tempo todo estar nos lembrando? Porque a gente esquece. Tem momentos que a gente fica cansado, exaustos, né, com as situações, e a gente esquece. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos lembrar. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Quem achou pode ler. Olha só que tremendo esses dois versículos. A gente vê, eu até antes, eu li esse versículo aqui, o versículo 9, e eu entendia que esse versículo estava falando de coisas, né, relacionadas ao céu. Porque fala assim, nem olhos viram, nem ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Então eu entendi assim, que era algo celestial, né? Algo quando a gente fosse para a glória, né? Mas aí olha o versículo 10, o que ele diz. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, a gente não tem noção do que Deus preparou para as nossas vidas, mas o Espírito Santo, ele pode nos revelar. Há um tempo atrás, eu li uma ilustração muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Essa ilustração, ela é de um livro. O nome desse livro é O Nome de Jesus. Creio que é um livro antigo, né? Eu não li esse livro, não. Eu vou relatar para vocês essa ilustração. Essa ilustração, ela conta a história de uma mulher que trabalhou muitos anos na casa de uma família muito rica, né? E ela trabalhou muitos anos e era uma empregada assim muito estimada, né, pelos seus patrões. E aí chegou um tempo que a sua patroa já, creio eu assim, que já perto de morrer, ela vai e entrega um papel para ela e fala assim, olha, guarda isso, que isso aqui é o que eu deixo para você, o que eu quero deixar para você. E aquela senhora muito humilde, não sabia ler, né? Ela pegou aquele papel e ela tinha um carinho muito grande por aquela patroa dela. E ela pega aquele papel, colocou numa moldura e colocou na parede. E passou vários anos e chegou um ponto que aquela senhora estava doente, ali já perto de, assim, né, até pensando que ia morrer. E aí foi um irmão de uma igreja visitar ela, fazer uma oração por ela. E chegou lá, ele viu aquele quadro, né, e ele achou interessante e foi ler o que estava escrito. E ele perguntou para ela o que era aquele quadro. E ela falou assim, isso foi um presente que eu ganhei de uma patroa minha. E é algo que eu guardo com muito carinho por mais de 10 anos. E ele falou, a senhora me permite eu levar esse papel para examinar? E ela falou, olha, você pode levar, mas você tem que me garantir que vai trazer de volta. Ele falou, não, eu garanto. E ele viu que se tratava de uma herança. Ela tinha deixado dinheiro, tinha deixado imóveis para aquela senhora. E aquela senhora, ela morava numa casinha, numa casinha feita de palha, bem humilde mesmo, e passava por muita necessidade. Inclusive, ela estava doente justamente por isso.
porque ela não tinha condições de se alimentar direito, né? Já estava de idade. Então ela tinha um tesouro e não sabia, porque não sabia ler. E esse pregador, ele compara essa ilustração dessa senhora com as nossas vidas quando a gente não entende a palavra do Senhor. Quando a gente só recebe aquilo que nos é falado. Então, assim, quando a gente se limita a só ouvir e ver o que a pessoa está falando e tomar aquilo como verdade, a gente vive como ela, numa miséria espiritual. Tendo ali do nosso lado ali uma herança, um tesouro. Então que a gente possa pegar, eu assim, quando eu ouvi essa ministração, essa ilustração, eu fiquei maravilhada, porque eu falei, olha só o que Deus tem para as nossas vidas, separado, e muitas vezes a gente vive só de migalhas, né, como eu tenho falado. E isso é muito sério mesmo. A gente tem que buscar o conhecimento de Deus. Lá em Oséias tem um versículo muito conhecido, Oséias 4, versículo 6. Eu queria que alguém abrisse aí. Oséias 4, versículo 6. Olha só o que a falta do conhecimento ela faz. A gente perece. A gente perece, e a gente pode ver aqui, nesse versículo, que ele afeta não só a minha vida, mas ele também afeta a minha geração. Quando a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente vive numa miséria e, consequentemente, a nossa geração ela também vai viver. A gente tem visto aí muitas coisas assim. Esses dias eu estava até pensando, eu falando, meu Deus, como que o ser humano ele é assim suscetível a só pegar aquilo que é falado ou que lê ali, uma coisinha ali que lê. Você vê muito isso nas redes sociais, em jornal, nessas coisas assim. A pessoa escuta algo, né? E uma coisa assim que também assim, serve como exemplo é como uma fofoca. Você escuta aquilo ali, não sabe nem se é verdade, você fica passando para frente. Você fica transmitindo aquilo ali. E a gente vê isso muitas vezes até no altar. Algo que nem está na palavra do Senhor. Aí eu chego aqui na frente, a palavra do Senhor fala isso. Aí a Ana Cláudia escuta e fala, nossa, isso aí é bonito. Aí lá na frente ela vai lá e fala assim, a palavra do Senhor disse isso. Aí a outra pessoa escuta e aquilo ali muitas vezes nem está na Bíblia. Eu já ouvi pregadores, né, falando coisas e eu achava que estava na Bíblia. E depois de um tempo eu fui ver que não estava na Bíblia, não se passava às vezes, um pensamento da pessoa. E as pessoas elas vão falando. E por falta de conhecimento, a gente fica transmitindo aquilo, falando, está na palavra do Senhor. E muitas vezes não está. Então isso é muito sério. Isso é muito sério porque a nossa geração, a geração futura, são os nossos filhos. E o que a gente tem passado para os nossos filhos? Será que a gente tem passado, só trazido eles, senta aqui no banco e os meninos ficam aí, né? Às vezes não está nem prestando atenção em nada. Ou os nossos filhos, porque filho, principalmente criança, você fala, eles até escutam ali mais ou menos, mas eles vão seguir o que você faz e não o que você fala. Então, assim, acho que 5% você fala e eles fazem, mas 95% eles vão repetir aquilo que a gente faz. Se a gente vem para a igreja, a gente não presta atenção, a gente não valoriza a palavra do Senhor, os nossos filhos nunca vão valorizar.
Se a gente não colocar a palavra do Senhor como algo importante, essencial na nossa vida, os nossos filhos nunca vão entender isso. Talvez quando tiverem adultos, né? Pela misericórdia do Senhor, eles vão entender e vão passar. Mas que isso venha de nós, que a gente venha valorizar a palavra do Senhor, que a gente venha assim, os nossos filhos possam ver momentos a gente dentro do nosso lar, a gente lendo a palavra do Senhor, né? Para que eles venham falar assim, poxa, deve ser alguma coisa boa, né? Porque meu pai sempre, ou minha mãe está sempre fazendo isso, então deve ser algo bom isso aí. Porque a gente pode falar, menino, senta aí e lê 3 capítulos por dia. Ele pode até ler obrigado, chorando, não vai entender nada, mas se eu sentar ali e ler, ou então se ele me ver lendo, vai ser mais fácil. Quando eu falar que é importante ler. E em João 5:39, eu achei esse versículo assim tremendo. Se os irmãos quiserem falar algo, pode ficar à vontade, viu, gente? João 5:39. Olha só o que esse versículo diz. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Essa passagem, ela fala assim que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Foi aquilo que eu falei anteriormente. As pessoas muitas vezes elas estudam a palavra e acham que por estudar ou por saber muito da palavra, elas vão herdar a vida eterna. Mas aqui fala, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. As Escrituras, elas estão testemunhando de Jesus. Então, se eu não tiver a revelação do Espírito Santo, posso até ler, posso até falar muito bem, mas eu não vou conseguir ter a revelação do Espírito Santo de quem verdadeiramente Jesus é, de quem verdadeiramente Ele representa. Essa semana eu estava conversando com o irmão Gilson, e aí eu estava contando para ele uma situação que eu assim vivi uns tempos atrás, que eu congreguei numa igreja. E o pastor, ele era um pastor assim que pregava maravilhosamente bem. Era aquela palavra assim que ele pregava, podia pregar 2 horas e você ficava ali. E se ele falasse, terminou, a gente ainda estava ali querendo mais. Pregava muito bem, você entendia completamente tudo que ele falava. Mas só que infelizmente se passou uns anos e eu já tinha saído dessa igreja. Ele era um pastor presidente da primeira igreja que eu congreguei. E aí eu vi no jornal passando que ele tinha morrido, né? Tinha sido assassinado. A igreja sede é lá no Ceará. Eu não sei se alguém viu essa reportagem, já tem alguns anos. E aí ele teve essa reportagem e eu falei, meu Deus, o pastor morreu. E aí a gente foi vendo, né, o decorrer das investigações, ele morreu assassinado por 2 garotos de programa. Ou seja, esse pastor, ele vivia numa vida, né, esse tipo de vida completamente fora da palavra de Deus. E aí eu estava contando isso, né, que o pastor, o irmão Gil estava até comentando, falando dessas reportagens aí, falando, né, desses escândalos aí que a gente tem visto. E aí eu contei esse testemunho para ele, eu estava falando. E ele falou, irmã Luciana, mas como é que pode uma pessoa falar tão bem a palavra, conhecer tão bem a palavra e estar numa situação dessa, viver uma situação dessa? E a resposta está aqui nesse versículo. A pessoa, a partir do momento que eu estudo, ele tinha doutorado, não sei o que, em várias coisas. Teologia, psicologia, várias coisas. Então era impossível ele não fazer bem. Era impossível ele não pregar bem, falar bem.
Mas ele conhecia o Cristo da palavra? Não. Então, o conhecimento da letra, ele não significa que a gente conhece verdadeiramente Jesus. Conhecer verdadeiramente Jesus, você pode conhecer na sua simplicidade. Porque às vezes a gente pensa assim, né, eu estou falando aqui, às vezes você pensa, poxa, então eu vou ter que estudar muito para me conseguir conhecer Jesus. Não, a gente tem livre acesso a essa palavra aqui. A gente tem livre acesso, é de graça. E a gente pode se derramar nessa palavra aqui. E é assim tremendo que o Espírito Santo, ele vai estar ali do seu lado. Porque tem pessoas que lê a palavra e falam, não entendo nada. Chame a presença do Espírito Santo quando você for ler a palavra. Porque ele vai te revelar. Deus, assim, ele tem várias promessas. E assim, uma infinidade de promessas que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. E a gente vive assim, se apegando assim, coisas tão pequenas, né? Como eu ministrei na quarta-feira. Às vezes a gente passa por dificuldades e para na caminhada, sendo que Deus tem tantas coisas para as nossas vidas para a gente viver. E a gente fica se apegando nas decepções, nas coisas que a caminhada vai trazendo, né? Mas isso é para o nosso crescimento, é para que a gente venha crescer e não para que a gente venha parar. O desejo do coração de Deus é que a gente esteja cheio da palavra. E quando Deus trouxe essa fala ao meu coração, eu consegui fazer uma semelhança, assim, pode até parecer um pouco engraçado, mas eu consegui, assim, assemelhar a uma esponja. Você pode ver que quando você molha uma esponja, ela fica encharcada, e se você pegar ela daqui e botar aqui, vai ficar a marca. Então, assim, Deus, ele quer que a gente esteja cheio da palavra dessa forma, a ponto de, se eu for ali, onde eu chegar, a palavra do Senhor, ela vai ficar, vai deixar uma marca. São pessoas que elas estão tão cheias da palavra que quando você está do lado de alguém, a pessoa fala alguma coisa, e aí você tem uma palavra de Deus para dar para essa pessoa. Um exemplo assim tremendo na palavra do Senhor que nós temos, para me fazer essa comparação que eu acabei de falar, é o próprio Jesus. Quando Jesus foi tentado, vocês podem observar como que Jesus rebatia. Como que Jesus rebateu Satanás ali naquele momento? Está escrito. Está escrito. E olha como que nós temos que rebater os dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo lançar um dardo, você tem que lembrar, falar, está escrito isso. Na palavra do Senhor está escrito isso. Então a gente tem que estar cheios da palavra do Senhor o tempo todo. E isso requer tempo, dedicação. A gente tem que tirar um tempo para isso. Não é como eu falei, a gente vive hoje um evangelho igual miojo. A gente senta e escuta e nem tem paciência para escutar muito tempo. Se demorar muito tempo, a gente já perde a paciência, já fica com raiva. E a gente quer viver esse evangelho. Porque a gente não tem tempo, o tempo é muito corrido. O que mais a gente escuta é as pessoas reclamando porque o culto demora, porque a palavra demorou, porque a gente sempre tem uma reclamação para fazer. Mas eu estava lembrando, quantas vezes a gente não senta com um amigo, a gente passa 2, 3 horas conversando com um amigo. E por que não a gente passar 2, 3 horas conversando com o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo? Por que não? Por que a gente fica tão impaciente? Claro, irmãos, que tem que ter ordem e decência. Se o culto tem 1 hora para terminar, tudo bem, né? Mas eu falo da agonia que as pessoas têm hoje em dia de parar para ouvir. As pessoas, o mundo ele está tão agitado que as pessoas elas só querem falar. Elas não querem ouvir. E com isso, a gente não tem paciência mais para ouvir a palavra do Senhor. Tudo tem que ser muito rápido. De preferência, eu estava pensando assim, daqui uns dias,
As pessoas estão tudo tão automático, tudo tão rápido, que daqui uns dias os cultos vão ter que ser online, via WhatsApp. Né? Você senta, abre ali e lê e pronto, acabou. Não vai ter que ter contato com ninguém. E isso é muito sério, gente. É muito sério isso. Porque o mundo ele tá assim se corrompendo devagarzinho, as pessoas nem estão percebendo. A gente perde várias horas numa festa, mas a gente não tem paciência para perder um tempo falando com o Senhor. Para perder não, ganhar, porque quando a gente está com o Senhor a gente só tem a ganhar. E algo assim que eu acabei de falar aqui, né, sobre as tentações. As tentações, elas vão vir na nossa vida e a gente vai ter que estar cheios da palavra do Senhor para a gente rebater. Porque se a gente pensa que o inimigo é burro, que ele não conhece a palavra, a gente está enganado. Porque ele tentou Jesus com a palavra. Só que ele distorce. Ele é mentiroso, então nada que vem dele vem certo. Então ele vai usar exatamente a palavra para distorcer. Esses dias uma irmã veio me fazer uma pergunta em relação a dízimo e oferta. E ela falando, Luciana, eu ouvi um pastor, uma pregação, e o pastor falava isso, isso e isso. Aí falava que não é necessário que esse negócio de oferta e dízimo, isso era lá do Antigo Testamento, tem nada a ver com hoje em dia. E aí eu peguei, ela falou, e aí, o que você me diz? Aí eu pensei, eu falei, o que eu vou falar para essa irmã, né? E ela falou, não, porque esse pastor é um pastor assim, um pastor muito famoso. E eu ouvi, irmã, e eu estava lendo, ele fala até os versículos. E aí eu peguei e falei para ela, na hora eu peguei e falei, eita, que estreito, hein? Eu pensei em falar assim, minha irmã, nós vamos marcar para pastor Edvandes ou pastor Gilberto te explicar. Mas aí na hora eu pensei assim, mas espera aí. O Espírito Santo, ele pode me revelar aqui ou revelar para essa irmã, né? E aí o que eu falei para ela, irmã? Olha só isso daqui. A palavra do Senhor, ela está aqui. Quando o pastor falou, você leu o versículo? Não. Falei, então vamos lá, qual foi o versículo que ele falou? E ela foi e me falou. E aí a gente foi ler o versículo. Realmente, o versículo está lá, só que ele pegou um texto isolado e leu aquele pedacinho para justificar aquele pensamento dele. E isso é muito sério, é muito perigoso. A gente vê uma pessoa assim, né, renomada, um pastor famoso, alguém assim famoso falando, e a gente pega aquilo como verdade. Então, não se engane, o inimigo ele vai muitas vezes pegar algo que está ali na palavra, distorcer para te enganar, para tirar do propósito de Deus. Algum irmão quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? O Cledinho quer, ele está com a cara de profeta. Amém. Ninguém quer falar nada. Os irmãos estão calados assim porque não estão entendendo nada ou porque estão entendendo tudo? Tem que ter um porquê, né? Amém. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente viu que é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. A gente viu aqui que a falta do conhecimento nos leva à destruição. Não só a nossa, mas a nossa geração futura. A gente viu que Deus nos deu o presente, que é o Espírito Santo, para nos revelar a palavra do Senhor. Mas para que o Espírito Santo ele possa realizar essa obra nas nossas vidas, a gente tem que seguir alguns passos essenciais na vida do cristão. E eu queria, assim, tem vários, né? Mas eu queria enumerar apenas 2, para que a gente estivesse falando. O primeiro, eu já até falei bastante dele aqui, é a gente se encher da palavra. É a gente buscar mesmo conhecimento. Tem um versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é Oséias 6:3. Alguém pode abrir aí para mim? Oséias 6:3.
Quem achar pode ler, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Olha só, esse versículo ele fala que a gente tem que conhecer, na minha Bíblia está falando assim, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Ou seja, a gente tem que conhecer, mas prosseguir em conhecer. É o tempo todo, não é só hoje eu pegar aqui e ler a Bíblia toda, né? Esse ano eu vou tirar para ler a Bíblia. Pronto, já li e acabou, já conheci. Não, a gente tem que buscar mesmo e se esforçar. Porque, como eu falei, requer tempo, requer esforço, dedicação. Então, a gente tem que se esforçar para conhecer Ele mais e mais, cada dia mais. E a gente conhecendo o Senhor, a gente vê aqui no resto do versículo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Ou seja, a gente sempre vai ter a certeza que Ele vai estar ali, né? Que Ele vai nos socorrer. Virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, no tempo certo, o socorro ele vai vir. Eu posso estar passando por algo hoje, mas eu tenho certeza, convicção através da palavra do Senhor, que no tempo certo o socorro virá. E essa certeza que a gente deve ter, a gente só vai conseguir quando a gente conhece o Deus que a gente serve. Outro versículo assim, maravilhoso também está lá em Salmos 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Pode ler, quem achou aí. Olha só que tremendo. O versículo 1, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí vem esse versículo que o Cleidinho acabou de ler. O Salmo ele vai dizer como é feliz. Em outras traduções aí está falando bem-aventurada. Mas como é feliz, quando a gente medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você não vai seguir conselho de ímpio. Você não vai se corromper. Você não vai olhar aquela pessoa fazendo algo de errado e vai falar, aquilo ali é bom, eu vou fazer também. Por quê? Porque você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você sabe que aquilo ali não é bom para você. Que pode até te causar um prazer temporário ali naquele momento. Mas você sabe que aquilo ali não é bom para você, porque você conhece a palavra do Senhor. Então fala assim, medita. Ao contrário, a sua satisfação, ou seja, não pode ser por obrigação, você tem que ter prazer de meditar na palavra do Senhor. Não pode ser uma obrigação, uma lei, uma regra. Ela tem que ter prazer, você tem que ter prazer de meditar na lei do Senhor. E as consequências disso vem no versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prosperará. Assim você vai ser quando você medita na palavra do Senhor. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então, assim, sempre você vai ter algo de bom para oferecer. Você sempre vai ter algo para passar para alguém. Então, medite na palavra do Senhor. É algo importantíssimo na vida do cristão. É meditar na palavra do Senhor. É você buscar, se encher da palavra de Deus. E outra coisa essencial, algo que, assim, é o último passo assim que eu vou aqui falar é a oração. Algo assim que é essencial nas nossas vidas para que a gente venha
deixar o Espírito Santo revelar, realizar essa obra nas nossas vidas, que é a revelação da palavra. É se encher da palavra e oração. Cristão sem oração não tem como. Por quê? Porque a oração é aquilo que nos mantém ligados com Cristo. E eu achei tremendo esses domingo passado na salinha, que domingo de manhã eu falando com as crianças, né? E eu falei assim, pra que é o culto? Aí na hora que eu fiz a pergunta eu já pensei, ixi, olha a pergunta que eu fiz para as crianças, né? E para minha surpresa eles responderam automaticamente. E eu falei, esses meninos estão mais espertos do que eu. E eles falaram, o culto é para adorar a Deus. E eu falei, ótimo. E eu falei, o culto ele pode ser feito só em casa? E eles, claro que não, né, tia? Eu posso fazer o culto para Deus lá na minha escola, lá na minha casa, não sei aonde, não sei aonde. E eu falei, nossa, que bom. E aí eu fiquei assim maravilhada, porque aí uma criança falou assim para mim, tia, é igual oração, a gente pode fazer em qualquer lugar, em pensamento, eu posso estar aqui fazendo a minha tarefa e posso estar falando com Deus. E eu falei, olha só a consciência da criança. As crianças, elas têm consciência disso já. E nós também temos. Mas a gente, muitas vezes, a gente acha que oração é algo assim muito, que tem que ter uma habilidade muito grande, não é? E eu achei assim maravilhoso, inclusive estou muito feliz que a Ana Cláudia está aqui hoje, porque a Ana Cláudia tem, se eu não me engano, foi domingo passado. Não, foi domingo passado, foi no domingo que teve o bazar. A gente teve a oração antes. E a Ana Cláudia, ela me fez lembrar algo assim de muitos anos atrás, e eu fiquei com tanta saudade daqueles momentos com Deus. Porque a oração, ela não é só você pedir, agradecer, você falar, Senhor, abençoa fulano, apresentar. Não, isso você também faz dentro da oração. Só que eu me lembrei, nesse dia, com essa experiência que eu tive com a Ana Cláudia, eu me lembrei de um tempo em que a oração para mim era algo tão assim, tão tremendo, tão maravilhoso, não que hoje não seja, mas teve um tempo que eu orava horas e nem prestava atenção. Hoje em dia eu oro um tempo e às vezes eu falo, nossa, só isso? Né? Quando eu penso assim, eu falo, uai, mas eu orei só esse tempinho e parece que passou tanto tempo, né? E eu lembro de um tempo em que eu orava e o negócio ficava tão gostoso, tão à vontade, que eu cantava, eu chorava. E esse dia que a Ana Cláudia fez isso, eu me lembrei desse tempo. Porque ela estava orando, de repente ela começou a falar em línguas e quando eu vi ela já estava cantando. E eu fiquei assim tão cheia da presença de Deus naquele momento, porque me fez lembrar esse tempo e eu queria cantar junto com ela e eu fiquei me contendo, né? Então assim, quem perdeu? Eu, porque eu poderia ter entrado, né, naquele mover e eu poderia ter vivido aquela experiência mais profundamente. Então a oração, ela é isso, amados. A oração, ela é algo que você começa com, não sei, não tem nem bem uma regra, né? Uma regra assim, você tem que começar assim, tem que terminar assim. Não, ela não tem regra. A oração é um momento de intimidade completa com você e Deus. Muitas vezes eu tenho dificuldade, eu até falo isso para os irmãos aqui, eu tenho uma grande dificuldade de orar no microfone, né, para começar um culto. Às vezes você pensa assim, não, a irmã Luciana, não, mas eu estava até brincando com o irmão Francisco agora no começo da escola bíblica. Mas eu tenho uma dificuldade, por quê? Por causa exatamente desse tempo. Eu ficava tão à vontade na presença de Deus, que eu falava com Deus como se fala com um amigo muito íntimo. Né? Então, assim, era algo assim muito maravilhoso. É momentos que a gente deve viver e se você já viveu, volte a viver. Porque é maravilhoso. Quem já passou por isso sabe que é tremendo. Você passar horas falando com o Senhor. Assim como você passa horas falando com um amigo, você pode passar horas e horas e até o dia inteiro. O amigo vai ficar de saco cheio de ouvir você, mas Deus não fica. Então, não se limite. Né, se derrame mesmo, porque a oração ela gera intimidade com você e Deus. E quando você ora, quando você conhece a Deus, você sabe tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então,
A Ana Cláudia quer falar. Ó, glória a Deus, alguém quer falar. É tão sério isso, porque esse dia foi tão gostoso. No decorrer da semana que ela está referindo, eu tinha comentado com a Lu que eu estava sentindo a necessidade de orar da forma que Deus recebe a nossa oração em momentos que a gente se entrega. E no decorrer da semana que aconteceu isso, eu estava com tanta necessidade de orar que eu falei assim, gente, eu vou no YouTube sempre procurar ministração de palavra, eu vou no YouTube buscar oração, porque eu preciso tirar um tempo de qualidade com Deus na oração. E é justamente isso que a Lu falou, esse momento de espontaneidade na presença de Deus, ela tinha se passado na minha vida. E aí foi numa madrugada, eu botei o fone no ouvido e pesquisei uma palavra de oração e veio do pastor Bruno, eu, inclusive até postei essa semana no grupo das mulheres, e eu falei, Senhor, não estou conseguindo orar mais, então eu vou botar o fone no ouvido e vou orar junto com o pastor Bruno. 1 hora de oração. E quando eu comecei a orar com ele de madrugada, Deus foi renovando em mim o desejo de orar. E ouvindo todo esse contexto que a Luciana tem trago aqui no decorrer dessa ministração, a gente observa que nós vivemos uma vida tão ativista. O ativismo ela está dentro da igreja. Isso é fato. Essa semana eu não reuni com jovens porque eu estou num nível de estresse tão alto. Domingo passado eu saí da igreja que eu não estava conseguindo me controlar. O meu corpo, eu estou num nível de estresse tão grande que o meu corpo está tremendo. E eu pedi ao pastor Gil, falei, pastor, eu preciso de um gabinete com o senhor. E eu falei assim, eu vou me envolver com mais afinco até o retiro, mas eu preciso começar a canalizar melhor as minhas atividades dentro da igreja, as minhas atividades fora da igreja, a minha atividade dentro da minha casa. Porque nós estamos vivendo um momento de sobrecarga. Eu acho que o mundo está assim, o mundo está exigindo isso da gente. Uma sobrecarga além dos nossos limites. E aí, se você for analisar, se você observar, o irmão Washington tem passado por isso, a Luciana tem passado por isso, o pastor Gil tem passado por isso. E eu falei, gente, nós somos um corpo, nós somos igreja, né? Igreja é corpo, igreja é unidade, né? Então, quando nós nos unimos, a minha força, ela vai cair. Se eu sobrecarregar, eu vou dar um exemplo para as coisas de Deus. Se eu me sobrecarregar nas coisas de Deus, eu não vou querer servir a Deus. Porque eu vou servir a Deus com peso. E essas semanas eu fiquei refletindo nisso. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Então, o dia que eu não der conta de estar aqui por prazer, por amor, e deixar Deus me levar, tem até aquele louvor, deixa Ele me levar. Se eu não deixar ser levada pelo Espírito Santo, não compensa servir a Deus. Né? Então, às vezes, hoje essa palavra está falando muito comigo. É por isso que é melhor ouvir, né? É melhor ouvir, entender o que Deus quer de você, refletir e entender. Você é a igreja. Então, até que ponto eu posso estar ligado? Quem vai me revelar isso? A palavra e a oração. Porque Deus vai colocando, vai nos orientando de forma que nós possamos ter limites. O corpo é assim, a irmã Rosana faz aquilo que eu não posso fazer. Mas se eu não me colocar na posição e falar assim, lá tem a irmã Ana que faz, tem a irmã Luciana que faz, tem o pastor Washington que faz, então não precisa eu fazer. Só que nós somos o corpo. E aí eu tenho que ter essa consciência. Eu não dou conta, eu vou fazer só até aqui. Mas fulano não está fazendo. Deus levanta alguém, né? E eu estou vivendo isso assim tão real com o Ministério de Louvor dos Jovens, porque há anos, os jovens aqui é resposta de oração. Há anos que eu estou à frente do Ministério de Jovens, eu sempre tive dificuldade de conseguir o Ministério de Louvor para os cultos de jovens. E eu acho que quando você vai desistindo, Deus fala assim, não desiste não, porque eu estou com você. Então hoje eu estou vendo Deus levantar o Ministério de Jovens e Adolescentes aqui no louvor. Eu tenho visto Deus levantar jovens aqui com vontade de abraçar, né? Eu louvo a Deus por a vida de alguns jovens que Deus tem levantado aqui dentro. E para mostrar para a gente precisa um do outro. Então, quando eu começo a orar, Deus começa a abrir os nossos olhos para entender isso. E eu acho que está faltando isso na igreja. Por isso que esses dias eu estava trabalhando com jovens a questão da oração, justamente para tentar gerar essa necessidade, porque o Espírito Santo ele vai convencer a gente através da oração. Né? E a oração independe de religião,
independe de cargo, independe de qualquer coisa, assim como a leitura da palavra, né? Amém, glória a Deus. Então, amados, esses são 2 passos essenciais para que a gente venha viver a plenitude da missão do Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo nas nossas vidas, que é se encher da palavra e a oração. Então, ganhe tempo, não vou nem falar perder porque é completamente errado. Ganhe tempo lendo a palavra do Senhor e orando, porque você vai ser, como fala no Salmo 1, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz na sua vida, na sua caminhada. Para concluir, eu queria ler somente 2 versículos. Um que está lá em João 8, versículo 32, que diz assim, é João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, assim, a palavra do Senhor, ela fala, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? É a palavra do Senhor. Então, a gente tem que conhecer a palavra do Senhor para que a gente seja liberto, para que a gente esteja livre, para que a gente se sinta livre. A gente é livre, mas em muitas áreas da nossa vida a gente vive como prisioneiros. Por quê? Porque a gente não conhece a verdade. Então, que a gente venha conhecer a verdade e a verdade venha nos libertar. Outro versículo, para a gente encerrar esse estudo nessa manhã, está lá em Romanos 11, versículo 33. Eu amo esse versículo, até porque eu amo o hino que foi feito baseado nesse texto aqui. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Olha só o que essa palavra está falando. Está falando da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Gente, é coisa assim maravilhosa, é um tesouro maravilhoso que a gente tem. É o conhecer de Deus. Então, que a gente venha buscar essa riqueza. Muitas vezes a gente passa a vida toda trabalhando, se matando para ser rico. Enquanto a gente tem uma riqueza aqui, que enquanto mais eu busco, enquanto mais eu me dedico, mais saúde e vida eu tenho. E olha só, não que você não vá trabalhar para adquirir as suas coisas. Você tem que trabalhar, você tem que lutar. Mas a dedicação, assim, a completa, total, a gente tem que ter em buscar o conhecimento de Deus, a conhecer o Deus que a gente serve. E essas 2 palavras, insondáveis e inescrutáveis, eu até trouxe assim o entendimento do que significa, o significado dessas palavras para a gente entender o que está falando aqui. Quão insondáveis são os seus juízos? Insondáveis significa incompreensível, inexplicável, é algo que eu não consigo explicar, é algo que eu não consigo compreender. O juízo de Deus, quem é que consegue explicar ou entender o juízo de Deus? Como que a gente consegue entender? A gente não consegue. Então, assim, é algo assim maravilhoso, é algo tremendo, é algo assim riquíssimo. Inescrutável significa algo que não se pode compreender, é impenetrável. Os caminhos de Deus, como está falando aqui, inescrutáveis, eles são incompreensíveis, impenetráveis. Então é algo que a gente só consegue conhecendo a Deus. Sem a gente conhecer a Ele, a gente não consegue viver isso daqui. Então que a gente venha buscar o conhecimento de Deus. Aproveite todas as oportunidades, esses estudos que estão sendo ministrados sobre os evangelhos.
Tudo tem um significado. A palavra do Senhor ela é riquíssima. Nada que está aqui na Bíblia foi só para deixar uma historinha bonita para a gente ler e falar, nossa, que bonitinha essa história. Porque se fosse assim, Deus deixaria um livro de história, de geografia. Não deixaria a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, tudo que a gente precisa para viver, a plenitude de Deus está aqui. E a gente tem livre acesso a isso. Tem livre acesso e ainda tem a honra de ter o Espírito Santo como nosso instrutor. Então vamos nos colocar de pé. Vamos aproveitar essa riqueza que a gente tem todos os dias. Né? Assim, não esqueçam. Vamos viver esses 2 passos aqui essenciais. Se vocês, assim, se o Espírito Santo colocar outros passos, amém, né? Tem várias outras formas, mas essas 2 aqui, elas são essenciais. A gente não pode trocar e nem mudar, e a gente tem que seguir mesmo. Se derramar na palavra do Senhor, buscar conhecimento na palavra do Senhor e orar. Oração, para que a gente venha gerar intimidade com Deus, amém? Eu queria agradecer essa oportunidade nessa manhã que o Senhor me deu de estar aqui aprendendo mais um pouco, né? Apesar que vocês não quiseram me ensinar nada hoje, só a Ana Cláudia que quis falar, mas assim, eu sou agradecida ao Senhor, porque quando a gente está preparando o estudo, o Espírito Santo ele está nos ensinando. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, que Deus possa ter abençoado a vida de vocês com essa palavra, amém?